Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. É um privilégio muito grande estar contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, e juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Eu quero agradecer a você que se inscreveu em nosso canal, atendendo ao nosso convite para participar deste projeto de divulgação da palavra de Deus. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho em todas as notificações, dê o seu like, compartilhe o vídeo e nos ajude com as suas orações. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Moisés escreveu 5 livros, chamados de Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia Sagrada. Moisés escreveu o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Gênesis é conhecido como o livro dos começos. Aliás, o nome Gênesis significa no princípio, vem do hebraico Bereshit, e nós encontramos no primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis essa palavra. Veja que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. E o Espírito Santo orienta Moisés, inspira Moisés para registrar um chamado específico que Deus fez a um homem chamado Abrão. Nesse chamado específico que Deus fez a Abrão, Deus também lhe fez promessas. Veja o que diz: Deus faz promessas nacionais a Abrão quando diz: E far-te-ei uma grande nação. Deus faz promessas pessoais a Abraão quando diz: Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E Deus faz promessas universais a Abraão quando diz: Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e far-te-ei uma grande nação. Observe que Abraão recebeu esta promessa, porém a Bíblia diz no capítulo 11, também do livro de Gênesis, versículo 30, que Sarai, a esposa de Abrão, era estéril e não tinha filhos. Veja o que diz: E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E o tempo passou, e Deus, ele cumpre com a sua promessa. Porque Deus, quando promete, ele cumpre. A promessa foi feita quando Abraão tinha 75 anos. E agora nasce Isaque, o filho da promessa. Abraão está com 100 anos de idade. Sara, antes Sarai e agora Sara, está com 90 anos. E a promessa chega. O filho da promessa nasce. A palavra se cumpre. O presente de Deus chega na casa de Abrão, agora Abraão. Mas, no capítulo 22 que nós lemos, observamos que Deus pede a Isaque. Veja o que diz o versículo 2. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sob uma das montanhas que eu te direi. Observe que Deus pede Isaque em sacrifício. E aí, neste momento, neste período em que Abraão está indo para sacrificar o seu filho, nós aprendemos algumas lições através das atitudes do pai da fé, do homem que Deus disse: Abraão é meu amigo. E nós aprendemos algumas lições preciosíssimas. E a primeira lição é: a Bíblia diz que Abraão, ele sai, ele vai para o local onde Deus manda ele ir. Ele chama 2 moços, o seu filho Isaque está com ele, e ele vai. Após 3 dias de caminhada, ele avista o local onde Deus mandou ele ir com Isaque. E quando ele avista o local, ele fala com os moços: Fiquem aqui com os jumentos. E eu e o meu filho, nós iremos ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Observe que Abraão está dizendo: nós tornaremos a vós.
Abraão, ele tinha certeza, convicção de que, de alguma maneira, Isaac voltaria com ele do local do sacrifício. Ele tinha convicção que Deus ia lhe surpreender de alguma maneira. Por quê? Porque o Deus que prometeu não é Deus de confusão. E o Deus que promete, ele cumpre. E havia uma promessa bem clara sobre a vida de Abraão, e Isaac fazia parte desta promessa. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 21, versículo 12. Porque em Isaac será chamada a tua semente. Mas sabe o que nos chama a atenção? Sabe o que nos salta aos olhos? É que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a Bíblia diz no livro dos Hebreus, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 17, diz assim: nós entendemos esta atitude de Abraão. Versículo 17: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. A fé de Abraão, a confiança de Abraão na promessa de Deus era tão grande que ele entendia que, ainda que Isaac fosse imolado, Deus, pelo seu poder, ressuscitaria Isaac e eles tornariam para juntos daquele lugar do sacrifício. Abraão tinha confiança completa na promessa de Deus. Primeira lição: confie na promessa de Deus. Saiba que Deus, quem te prometeu, é fiel e ele cumpre com as suas promessas. Segunda lição: a Bíblia diz que, caminhando para o local do sacrifício, Isaac faz uma pergunta a Abraão, seu pai. Porque Isaac certamente já havia visto Abraão fazer sacrifícios. E ele sabia que para haver sacrifício era preciso ter fogo, lenha e cordeiro. Fogo, lenha e cordeiro. Mas Isaac apenas viu fogo e lenha. E ele pergunta: pai, eis-me aqui, meu filho, responde Abraão. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí nós entendemos e podemos absorver mais esta lição preciosíssima dada pelo patriarca Abraão. Ele responde ao seu filho Isaque: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão, ele esperava na providência de Deus. Ele confiava na providência de Deus. Ele sabia que Jeová Jireh iria prover para ele. E ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. E esse texto é tão interessante, esse versículo, que se nós fizermos um paralelo, se nós ligarmos este versículo a João 1,29, é bem interessante, pois Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. E João, séculos depois, ele vê Jesus se aproximando do Jordão. Quando ele vê Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus proveu o Cordeiro para toda a humanidade, para que nele nós tivéssemos vida e vida com abundância. Terceira lição: a Bíblia diz que quando Abraão ia imolar, ia ferir a Isaque, o anjo do Senhor bradou do alto céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Abraão, através da sua atitude, Deus viu que ele tinha primazia no coração de Abraão. Deus tem primazia no seu coração? Deus é o primeiro lugar na sua vida? Deus, ele tem prioridade e exclusividade na sua vida? Tenha Deus como prioridade. Tenha Deus como exclusivo para que você seja abençoado. E uma outra lição interessante é que
após Deus providenciar um carneiro que ficou preso, travado pelas suas pontas no mato, Abraão toma aquele carneiro em lugar de seu filho, o que também é tipo de Jesus, porque Jesus, ele tomou o nosso lugar, ele nos substituiu quando ele morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Abraão chamou aquele lugar o Senhor proverá. Ele chama aquele lugar de Jeová Jirê, o Senhor proverá, porque devido à provisão ao cordeiro que o Senhor enviou para substituir a Isaac. E também é como uma recordação de que Deus é fiel em suas promessas. Deus proverá. Deus vai continuar provendo bênção para a sua vida. Abraão, o patriarca, o homem de Deus, o pai da fé, o amigo de Deus, através das suas atitudes que estão registradas na palavra do Senhor, nós podemos extrair lições para a nossa vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.